Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o Rafael da Antares Vision, queria agradecer ao Rafael pela presença aqui hoje e o assunto que nós vamos abordar hoje é mais sobre a integração da rastreabilidade nas linhas de produção. O Rafael ele trabalha com rastreabilidade já há bastante tempo e ele pode colaborar muito com esse conteúdo de como a gente pode fazer de fato para integrar a rastreabilidade nas linhas de esterilização. Rafael, quer falar um pouco aí sobre você primeiro, né? Desde quando você começou com rastreabilidade e sobre o que você vai falar? Bom, nós vamos falar um pouco de como as máquinas representam na linha de produção, de como os equipamentos são posicionados, as diferenças entre os equipamentos do ponto de vista de integrações, máquinas, modelo single unit. Vamos conversar também um pouco de eficiência de linha produtiva, quais são os pontos de tomada de cuidado para que isso seja realizado de forma construtiva, desde a análise do projeto anterior até a instalação na linha e o processo de validação, do ponto de vista de serialização e do ponto de vista de agregação. Basicamente são as duas funcionalidades do sistema que vão construir os dados do ponto de vista de consolidação de informação até que possa seguir para o outro elo da cadeia, que seria o warehouse, basicamente. O que é o cliente, qual é o requisito de negócio que faz o cliente hoje optar por uma single unit ou por uma integração na linha de produção? Qual é a diferença entre os dois e o que faz o cliente optar por um ou por outro? Existem alguns clientes que optam basicamente em utilizar somente câmeras ou impressoras ou fazer uma integração na linha de produção, sendo que a preocupação inicial seria, obviamente, não ter espaço para encaixar uma single unit como primeiro estágio. Já num segundo estágio seria uma falsa ou uma relativa consideração financeira sobre o projeto, porque nem sempre porque a integração será menos uma máquina será mais barata, a gente vai poder falar melhor sobre isso. E também por ele decidir realmente por uma single unit é porque nesse processo ele está certo que o cartucho, ou seja, o cartucho único, está estabilizado, não tem vibração, ou seja, a impressão vai ser feita com boa qualidade, a câmera vai trabalhar na sua melhor circunstância e relativamente a isso está o tempo de inatividade da linha. Hoje praticamente você instala uma single unit em praticamente 1 ou 2 dias, talvez 3 dias para o processo de validação, algo nesse sentido, quando que numa integração você precisa de um longo período de inatividade na linha. Por isso que eu falei antes do falso entendimento sobre como trataria o custo disso, né? Se a linha fica muito tempo inativa, se a linha fica improdutiva durante esse período. Tem muita interferência de vibração no equipamento já existente, por exemplo? Sem dúvida. A máquina, a single unit, ela é construída para que trabalhe da melhor forma possível, ou seja, o cartucho não sofra a vibração. Por exemplo, uma encartuchadeira já antiga, ela já tem algumas folgas no sistema, então o cartucho passa tremendo e isso vai acarretar numa ineficiência de impressão, que obviamente a câmera vai pegar posteriormente, mas é um rejeito, porque a qualidade do código não foi bem impressa e traz ineficiência de forma geral para a linha de produção. Qual é geralmente o tamanho hoje que tem uma single unit? Ou seja, o cliente que está preocupado com espaço, como é que ele identifica o equipamento adequado para ele, baseado, por exemplo, no tamanho? Qual é o menor tamanho que você tem? Qual é o maior tamanho? Existem estratégias, por exemplo, que eu já vi de trocar a balança, ou seja, você colocar um equipamento de serialização já com balança? A tendência do mercado é quanto menor a máquina, melhor. Basicamente, você vê, nos primeiros moldes da Antares Vision, nós tínhamos equipamentos de 800 milímetros a 2,5 metros. Isso eu estou falando em 2008, 2009, 2010, quando nós começamos as atividades de instalação em chão de fábrica. Posteriormente disso, hoje, a tendência dessa máquina de 2,5 metros, ela tem 1.700 milímetros, ou seja, 1,7 metros. A tendência, obviamente, foi a gente se aperfeiçoar para isso. Um equipamento hoje que ocupa menor espaço de linha de produção para Antares Vision é em torno de 650 milímetros
Aí tem outros equipamentos que estão exatamente como você relacionou, com balanças integradas ou aplicadoras tamper evidente integradas, ou se ela tem que ser flexível para atender cartuchos de dimensões pequenas ou até embalagens hospitalares, cartuchos de maior dimensão. Isso determina, pode ter máquina até voltar a 2,5 metros, se ela precisar ter uma flexibilidade muito grande de lidar com cartuchos de pequeno tamanho como com cartuchos de grande tamanho. Outra característica interessante desse tipo de equipamento são equipamentos que são voltados a imprimir nas abas dos cartuchos ou equipamentos que são aptos tanto na aba quanto na parte superior do cartucho, depende de qual é a característica ou a arte de impressão relacionada à arte de impressão. E quando a gente está falando, por exemplo, já passando um pouco dessa etapa de serialização, quando a gente vai para Case Packer, quais são as principais estratégias que os clientes têm adotado em relação, por exemplo, a substituir um equipamento que já existe hoje, a fazer uma integração numa Case Packer já existente, ou até trocar o tipo de agregação que ele tem no final? Porque tem muitos clientes que têm uma agregação no final de linha que ela é totalmente manual. Tem clientes que estão optando já por Case Packers semi-automáticas. Como é que isso está funcionando? Bom, o processo de agregação que nós estamos falando traz uma ineficiência porque é maior tempo de exposição do cartucho para uma câmera, caso num processo manual poder tirar a foto. Isso pensando do ponto de vista manual. Do ponto de vista automático, o sistema de visão, usualmente, através das nossas aplicações realizadas nos clientes, não traz ineficiência no tempo da exposição do cartucho. O que acontece é, quando nós estamos imaginando que um processo manual exige esperar que essa foto seja tirada, talvez ganhando tempo num processo semiautomático, ele tenha mais tempo para poder expor os códigos. Então, sim, teve dos nossos 22, 23 clientes no Brasil hoje, 4, 5, 6 clientes basicamente decidiram não ir para uma operação manual 100% e sim decidir para uma operação semiautomática. Então, o tempo que ele iria perder com a exposição da foto, ele está ganhando com a exposição de colocar o cartucho mais rápido dentro da caixa de embarque. Entendi. Isso num processo semiautomático. Voltando para um processo automático, o que acontece é que as Case Packers, existem Case Packers no mercado nacional, o pessoal que está assistindo a gente pode concordar, Case Packers de 20 anos, Case Packers de 15 anos. Quando o assunto track and trace, rastreabilidade, praticamente não existia, né? Então, hoje, o fabricante da Case Packer, ele já tem hoje uma preocupação de fabricar o equipamento, mesmo que ele não venha pronto para isso, ele está predisposto para que se possa instalar a rastreabilidade ou um processo de visualização da câmera. Mas, antigamente, as máquinas eram construídas somente para colocar os cartuchos dentro da caixa. Lembrando que essa é a função principal da Case Packer. Já tem que colocar dentro da caixa, a gente ainda tem que tirar uma imagem. Né? Exato. A preocupação hoje é, além de colocar dentro da caixa, ainda encontrar uma forma que essa foto, essa imagem, possa ser retirada de forma correta. Se nós remetermos ao cenário anterior, existe sim clientes que já trocaram as suas Case Packers, porque para a decisão do processo dele, que ele tinha pensado em capturar uma foto única da imagem, porque existem outras tecnologias que você pode fazer uma contagem de cartuchos, relacionar isso, atrelar. Entrou na caixa. Exato. Então existe um raciocínio que a gente chama isso de Last Code Reader, é possível ser realizado, mas se ele tiver um conceito que ele adotou da retirada da foto, existem máquinas que não tem como instalar o conjunto óptico da imagem dentro para poder ser feito. Ou, se tem, depende de uma mudança radical do ponto de vista mecânico. Então, o investimento que é realizado dentro dessa Case Packer para um equipamento que já foi considerado um equipamento depreciado dentro da indústria, não faz sentido para eles. Então, eles decidem pela troca do equipamento durante o processo de adoção da rastreabilidade. Mas, e voltando para esse conceito entre as tecnologias, entre uma e a outra, obviamente parte tudo do princípio do que cada um dos nossos clientes adotou como regra. Regra seja tirar foto única da camada, ou eles aceitam fazer a composição dessas imagens através dessa tecnologia que eu comentei, que é o Last Code Reader. Existe uma outra coisa importante que a gente tem que levar em consideração, é que, como trata de um processo automático, a aplicação da etiqueta, na teoria, deve ser feita de forma automática.
pois você não está acompanhando a caixa de embarque como num processo semiautomático. Sim, claro. Que tem uma pessoa. Então, quando você pensa numa case packer automática, você tem que pensar também que usualmente você vai pensar na aplicação da etiqueta de Tem que forma ter uma automática. print apply lá no final. Exato. Com a print apply e uma câmera Para checar posteriormente, se... se o código. Ali é o último processo e tem que ter a rejeição, porque se caso ocorra incorreto dentro da case packer, Tem que ter um desvio ali para... tem que poder rejeitar a caixa e não parar de alimentar cartuchos para isso. Ou seja, essa ineficiência, não pelo sistema de visão, mas se colocaram manualmente um cartucho invertido e obviamente não foi lido na case packer, automaticamente essa caixa tem que ser rejeitada e não pode parar o processo, porque assim seria se parasse a ineficiência da linha de produção. Qual que é na verdade, assim, qual que é a quantidade de cartuchos por minuto que eu tenho que levar em consideração quando eu tenho, por exemplo, uma operação que tem uma agregação manual e eu tenho que partir para uma case packer hoje em dia, ou seja, com serialização? Você tem uma estimativa assim? Nós temos clientes que... Ou seja, o cliente ele não tem agregação automática nem semiautomática e por conta da serialização ele parte para uma estratégia já de colocar uma case packer. Qual é esse número aí, onde começa a ficar economicamente viável? Usualmente as case packers semiautomáticas são para começar a atender clientes que trabalham entre 70, 80, 120, 140 cartuchos por minuto, basicamente. Talvez outros clientes tenham outros estudos, enfim, não é uma regra absoluta. Porém, quando se trata de quantidade de cartuchos, às vezes não é tão importante, mas a quantidade de caixa de embarque que tem que ser finalizadas, porque é uma relação de quantidade de cartuchos por quantidades que vão dentro da caixa de embarque. Mas se nós pensarmos que ele tem que lidar com mais de 4 a 5 caixas por minuto, ou seja, se as caixas são pequenas, 30 cartuchos já completa uma caixa, então em 2 minutos ele vai. Então a quantidade importante são a quantidade de caixas de embarque que ele precisa lidar por minuto. Se ele imaginar que ele precisa lidar começa a lidar de 3 a 5 caixas de embarque, o cliente já faz um estudo de um sistema semiautomático para essa alimentação. Obviamente, se ele já passa de 6 para 8 caixas de embarque, usualmente ele já trabalha com o conceito de case packer automática, nesse caso, porque ele já vai lidar de forma mais automática no processo. Certo. Rafael, e me diz uma coisa, em relação a ajudar os clientes a atenderem a demanda da legislação da rastreabilidade de medicamentos, como é que a Antares Vision está posicionada hoje no mercado nacional para isso? Essa atividade começou, na verdade, em 2013, logo no começo de 2013, quando as atividades da Antares Vision do Brasil, a subsidiária da Antares Vision Itália, começou no mercado brasileiro. Ela começou no mercado brasileiro mesmo quando não existia a normatização da lei, então ela já tinha começado as suas atividades, os primeiros passos, a contratação de novos funcionários, enfim, tecnicamente pronta, tentando ficar pronta para atender o mercado local, mas o ponto principal foi quando, obviamente, veio a lei de rastreabilidade, a legislação, e alguns clientes tomaram a decisão de fazer um investimento. Então, basicamente, entre 22, 23 clientes que nós temos hoje, com uma quantidade de linhas que chegam a quase 70 linhas de produção no mercado brasileiro, instaladas ou em processo de instalação, validação, enfim, demandaram com que o nosso foco principal fosse construir a possibilidade de atender o mercado local. Obviamente, a segunda preocupação foi com uma estrutura local que tivesse capacidade de entrega de spare parts, componentes sobressalentes, ou a possibilidade de serviço de integração do processo de validação, ou a possibilidade de técnicos aptos a fazer intervenções de integração, que foi o que a gente comentou anteriormente, ou aptos a fazer esse tipo de análise para ver o que era mais viável ou não. Hoje nós contamos com uma estrutura além da área comercial, administrativa, obviamente, mas nós temos a gerência de projeto já realizada no Brasil e também o serviço técnico realizado no Brasil. Basicamente, hoje nós somos 25 pessoas na Antares Vision do Brasil, 23 pessoas, as novas contratações todo dia acaba acontecendo, então são 25 pessoas que fazem isso funcionar. Existe um investimento muito forte do ponto de vista de quantidade de peças sobressalentes, porque usualmente o mercado brasileiro
exige rápida resposta no ponto de vista de intervenção emergencial, praticamente. Certo. Então, a gente tem uma quantidade, uma demanda muito grande de spare parts para o mercado brasileiro. Enfim, essa é a estrutura que nós temos, basicamente. Uma das coisas importantes que nós fizemos nos últimos 2 anos foi a aquisição de uma nova empresa no mercado local, numa empresa já brasileira, que já era brasileira, que vai nos permitir, durante esse espaço, esse tempo de instalação, de até 2021, 2022, 2023, de rastreabilidade, imaginando que a gente tem esse prazo, já da construção de alguns equipamentos no mercado local e também a possibilidade das integrações já serem realizadas por técnicos locais. Entendi. Bom, eu acho que o conteúdo foi muito importante, né? Acho que talvez para de fato tirar as dúvidas sobre qual é a estratégia de serialização, né, em relação à linha de produção. Queria agradecer, né, a sua presença, a sua disponibilidade para falar com a gente aqui. E queria pedir para o pessoal, se tiver interesse em acompanhar os conteúdos, é só se inscrever no canal, tá? Que semanalmente a gente libera conteúdos relevantes para a rastreabilidade de medicamentos para ajudar o mercado a de fato se preparar, tá bom? É isso aí, pessoal, e até a próxima. Tchau, até a próxima. Obrigado.